Pessoal, continuando. Pessoal, eu vou adiantar bastante coisa, tá? Depois vocês leem isso daqui, porque senão não vai dar tempo de terminar amanhã tudo que precisa, tá bom? Então vamos lá. Então nós vimos que o segundo aspecto de um bom rei... Opa, tá filmando já? O bom rei é que ele é benevolente. E o segundo é que ele é egoísta. Vejamos, Tomás de Aquino, no livro, na sua carta Realiza ao rei de Chipre. Por isso o Senhor ameaça tais governantes através de Ezequiel, dizendo: ai dos pastores que alimentam a si mesmos, ou ai dos governantes que cuidam de si mesmos, como procurando seus interesses. Acaso não devem ser os rebanhos alimentados pelos pastores? Os pastores devem buscar o bem do rebanho e os governantes o bem da coletividade sujeita a eles, diz Aquino e o profeta Ezequiel. Se o governo justo pertence a um só, esse será propriamente chamado de rei. Por isso o Senhor, por meio de Ezequiel, disse: o meu servo Davi será rei sobre eles e será de todos um único pastor. Do que foi dito fica claro que pertence à noção de rei, de que ele é o único que governa e que é um pastor que busca o bem comum da coletividade e não seu interesse próprio. O Tomás de Aquino também diz que o maior bem que o rei deve buscar é a unidade da paz. Ok? Mas Luiz, você está dizendo tudo isso aqui? Vamos a uma pergunta-problema. E os textos que diz que Deus faz por si mesmo? Faz para a sua própria glória? E o texto que diz o mandamento, ama a Deus acima de tudo? Isso aí parece ser egoísta, tem vários textos. Hoje nós não vamos passar texto por texto, e nem no curso todo vai passar texto por texto da Bíblia, porque não dá tempo. Entendeu? Mas eu vou passar para vocês aqui uma ótica a partir do qual nós entendemos todos estes textos. Vamos lá, Wesley. Acabamos de citar aqui o seu filho Levi. Wesley, quando você olha para o seu filho Levi, imagine que ele é lá criancinha. Lá quando era criancinha, quando a gente estava bem próximo. Ele é quase um bebê. E você olha para ele e diz o seguinte: meu filho, você tem que confiar em mim. Não confie nos outros. Meu filho, confie no seu pai. Você diz isso pelo seu próprio bem ou pelo bem do seu filho? Do filho. Quando você diz para o seu filho confiar em você acima de todos os outros, para o seu filho obedecer você acima de qualquer outro que apareça, você diz pelo seu próprio bem ou pelo bem do seu filho? Pelo bem do seu filho. De igual forma, quando todos os textos bíblicos diz que Deus faz algo para a sua glória, ou diz que Deus é o rei que nos manda que o obedeçamos acima de todas as coisas, nisso, como um pai que manda o seu filho obedecer, está a finalidade ou a intenção do Senhor de proporcionar o bem a nós, bem a todos. Simples, simples, simples. E tem até uma citação, vamos passar isso daqui. Tem até uma citação que eu gosto muito, que eu quero ler aqui para vocês, do João Crisóstomo, no livro da Incompreensibilidade da Divina Providência. Onde que está essa citação? Só um pouquinho, pessoal. Tem um texto bíblico que fala bem disso aí, que a gente possa citar nos cultos bem, seria aqui. Pensamento que tenho de vós, pensamento de Deus. Nós já vamos citar esse texto. Veja só. O João Crisóstomo, no livro da Incompreensibilidade de Deus e da Providência de Deus, na página 36 e 37, ele diz o seguinte: por este motivo, existe a palavra: aquele que joga uma pedra para o ar, joga sobre a sua própria cabeça. Isso se aplica aos blasfemadores, pois aquele que joga uma pedra para o ar, certamente essa pedra não vai transpassar a abóbada celeste, nem mesmo adianta-se até essa altura,
mas recebe o golpe, a pedra volta e vem esse golpe sobre a sua própria cabeça, porque a pedra recai. Da mesma forma, quem blasfema o ser bem-aventurado não prejudica o ser bem-aventurado, porque ele é grande demais e excessivamente elevado para sofrer qualquer dano. E a espada que deste modo alguém afia contra Deus se volta contra a sua própria alma. Tem um teólogo que eu gosto muito, já citei aqui, que é o Evaldo Ramos. Ele diz o seguinte: quando os indivíduos abandonam a Deus, eles abandonam a si mesmos. Então, quando todos os textos diz que Deus é rei, que faz por si mesmo, e Ele ordena ao povo que o coloque em primeiro lugar, é como o bom rei e o bom pai quer a confiança dos seus filhos pelo seu próprio bem. É como se Deus dizia o seguinte: cara, me ame acima de tudo, porque se você for amar esses ídolos não cuidam dos órfãos, esses ídolos não cuidam das viúvas, esses ídolos exigem que os seus filhos sejam sacrificados. E nós vamos ver isso na Bíblia. Beleza? Vamos continuando aqui. Tem um teólogo, o Donald Crable, que quando ele vai comentar sobre as tentações do deserto, ele diz que todas essas tentações é o diabo tentando o Senhor para usar da sua natureza filial para um bem próprio, que é típico do tirano. Porque vejamos, qual é o pecado de transformar pedra em pão? Está na lei escrito que não podia transformar pedra em pão? Não. Jesus não multiplicou pão para todo mundo? Aí alguém disse o seguinte: por que o diabo está tentando Jesus a multiplicar pedra em pão? Aí tem gente que falou assim: não, é pecado porque é o diabo que mandou. Eu sempre digo o seguinte: então se o diabo mandar perdoar, virou pecado perdoar? É o diabo agora o responsável por dizer o que é pecado ou não? Não. O pecado ali reside na tentação de Jesus usar do seu poder filial para benefício próprio. Tá? De usar sua fé, para benefício próprio. Vai para o concurso. Não, mas eu quero usar da minha natureza filial com Deus porque eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu faço a campanha. Então eu vou concorrer com 300 pessoas, mas Deus vai dar para mim. Qual é a diferença de um tirano pessoal? Nenhuma. Luiz, mas é errado eu querer então usar do poder do rei para ter algum benefício? Se for egoísta e pessoal, sim. Agora, se no fundo do seu coração você quer este benefício para o bem comum, amém. É isso que eu ia falar. Eu tenho algumas discordâncias com relação a isso. Você orar. Eu estava ensinando uma criança essa semana sobre isso. Um adolescente veio pedir para mim orar para passar na escola. Eu falei: mas você está estudando? Aí eu questionei. Eu falei assim: porque quando você for orar, eu vou orar assim: olha, Deus ilumine que tudo aquilo que você estudou, você consiga lembrar para você passar na prova. Mas se você não estudou... E se tem aquele crente que estudou, orou e reprovou? Aí o outro diz o seguinte: não, eu orei e Deus me ajudou a passar. Se essa ajuda for para benefício pessoal, Deus se tornou tirano desse menino. Agora, se a providência divina entende que essa bênção que Deus derramou sobre ele tem um envolvimento de uma metanarrativa, ok, mas nós não podemos transformar a nossa espiritualidade num ambiente espiritual de benefícios. E temos até que tomar cuidado, porque normalmente, aqui todo mundo é pentecostal e eu sou também, E é nos ambientes pentecostal, o que tem de revelation, de profecias, e 99% dessas profecias hoje são para o indivíduo. E muitas, eu já recebi muitas. Esses dias teve um cara que me ligou, dizendo que teve uma visão, que me viu chegando com um Corolla de última geração. Aí eu disse assim: meu irmão, eu não tenho nem desejo de ter esse carro, se eu tiver dinheiro eu nem compro. Não estou dizendo que você não pode ter esse carro, estou dizendo eu. Agora o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esta palavra deste rapaz quis, olha só, eu não vou dizer que ele foi um mal intencionado não,
né? Mas o inimigo poderia laçar o meu coração ali, onde eu me apego a uma espiritualidade que visará o meu corolla. O meu. Eu tirar o foco, né? Perder o Exato. foco. O meu ministério, né? O meu ministério. Aí vem o profeta e fala assim: vou soprar seu nome nos 4 cantos dessa terra. Hey. Aí, Eu acho que quando... ele tanto isso por isso que ele ficou frustrado. Quando... Não, mas fazem até hoje. Fazem até hoje. Até hoje eu recebo. Não me pega. Não me pega. Na verdade, eu poderia estar, entre aspas, em lugares maiores do que eu estou. Eu não estou porque eu escolhi não estar. E aí, como é que o cara vem querer me laçar? Com palavra. Eu tive uma visão esses dias que uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que me via num trono. Você tava com diarreia. Entendeu? Tava num trono, aí ela disse que tinha uma multidão na minha frente, uma fila que vinha a mim, e ela disse assim que eu abaixava a cabeça e eu chorava, porque não me achava merecedor de estar ali, e que ela me deu até uma palavra de exortação. Ok, beleza. Deu uma palavra de exortação para me manter com o coração humilde, não sei o que, enfim. Mas eu poderia naquilo ali pegar, Deus vai me colocar no lugar alto. Egoísmo, tirando o pessoal. Nas palavras bíblicas, de 100 profecias, 99 foi para o povo, foi coletiva. E quando uma é para o individual, ela está submetida a uma metanarrativa do coletivo. Tá? Então, do quê? Uma profecia coletiva que muita gente usa para o pessoal hoje. Não, e comereis o melhor dessa terra. Isso é para o indivíduo ou é para o povo? Povo. Aí você vai pregar: nesta batalha não tereis que pelejar. Indivíduo ou povo? Povo. Aí pessoal, quando Deus fala para Abraão e promete engrandecer Abraão, qual é a finalidade disso? Povo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O sonho de José, qual é a finalidade disso? Povo, matar uma geração faminta com fome. Tudo. Reis, tudo. Davi, povo, Deus querendo dar um rei como um Davi, com um coração bom para cuidar do povo. Tudo é povo, tudo é o bem comum. Concordamos até aqui? Aí a tentação do deserto tem um autor chamado Dostoiévski, no livro Irmãos Karamazov, e o Dostoiévski disse o seguinte: Jesus, ele contou uma história, né? Jesus veio no tempo da Inquisição da Igreja Católica. Aí, Jesus começou a dar um trabalhão, começou a fazer o cego enxergar, morto ressuscitar, e aquilo começou a dar um trabalhão para a Igreja Católica no tempo da Inquisição. Até que o inquisidor mandou prender Jesus, deixou ele lá sendo espancado e preso, até que o inquisidor chegou e falou assim: ô Jesus, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma coisa que eu sou curioso com você. Por que você não transformou pedra em pão? Porque se você transformasse pedra em pão, o mundo viria até você para comer do teu pão. O Donald Crable comenta isso aí, dizendo que isso é a área da economia. Imagine Jesus agora acabando com a fome no mundo, simplesmente o seguinte: pelo seu poder. Jesus quer acabar com a fome no mundo? Quer. Como que ele quer acabar com a fome no mundo? Pela voluntariedade de amor da igreja. Agora imagine Jesus acabando com a fome no mundo com o seu poder. Multiplicando aqui. Aí o inquisidor disse assim: o mundo viria aos teus pés e comeria do teu pão e você seria feito rei. Sabe o que Jesus respondeu? Silêncio. Silêncio. Até que fizeram o quê? Mataram Jesus. Tem até um outro comentarista que diz que Jesus está sendo tentado a corromper o seu ministério, e um desses aspectos é o quê? Usar o seu próprio poder para não ter mais necessidade. Jesus teve fome? Não estou com mais. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E até o templo, eu expliquei para vocês como é o templo, 50 metros, o centrão da época, é como se fosse um planalto lá em Brasília. Aí Jesus se jogar e todo mundo vê, ele seria proclamado rei naquele momento. Olha o diabo querendo tentar a Jesus com o modo de reinar. O Pedro, né? Não vou te deixar ir para a cruz, Jesus chama ele de Satanás.
Você para mim é pedra de tropeço, porque Satanás, através de Pedro, ou o próprio coração de Pedro corrompido, querendo tirar Jesus do seu alvo de sofrer, para benefícios próprios. Tem até um vídeo que eu trouxe, está salvo aqui, eu queria mostrar para vocês. Posso mandar para vocês depois, que eu gravei a tela, né, print, de um discípulo do Pablo Marçal vendendo curso. E o discípulo do Pablo Marçal vendendo curso, porque não tem coisa que vender melhor em nome de Deus. Não tem coisa. Vender em nome de Deus que dá mais dinheiro. Aí o discípulo do Pablo Marçal falou o seguinte: eu era pobre. Eu era pobre. Aí um dia eu me perguntei, por que é que eu sou pobre? Aí eu me encontrei com uma pessoa que não era pobre. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, sabe por que você é pobre? Aí ele perguntou, por que eu sou pobre? Mas citava um monte de vezes a palavra pobre. Aí ele falou assim, você é pobre porque você tem medo de altura. É verdade, eu tenho medo de altura. Então, como ser rico é estar em lugares altos, você tem medo de altura, então você tem medo da riqueza. Então, como eu faço para deixar de ter medo das alturas, porque eu não quero mais ser pobre? Aí ele falou o seguinte, pula de paraquedas. Aí o discípulo do Pablo Marçal foi lá e pulou de paraquedas. E quando ele pulou de paraquedas, ele disse, estava vendendo curso, e ele disse o seguinte, naquele momento que eu pulei de paraquedas, Deus falou para mim, sempre quando você se jogar de um lugar alto, que você não conseguir dar conta, eu te seguro. Foi o diabo que falou isso para ele. A tentação que Jesus recusou, o rapaz aceitou. E prega isso, pessoal. E ele ainda falava assim, então aqui, pessoal, compra esse curso aqui, é o nome de Deus. O que tem gente que gostaria que Deus dissesse para nós o que o diabo falou para Jesus? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Né? Imagina só, o tanto de crente que ia amar, rapaz, ouvir de Deus assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eita glória! Teve uma igreja que eu vi uma vez que fez uma campanha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Só que ele esqueceu que foi o diabo que falou. É verdade, pessoal. Você foi o diabo lá no jardim do Éden. Abre seus olhos, Eva. Enxerga bem, você não vai morrer não. Quando nós vamos ver o jeito que o nosso Deus escolheu reinar, quebra toda a teologia do coaching, toda a teologia da prosperidade. Assim, é por isso que o evangelho é escandaloso, é gritante, é surpreendente, é loucura a forma como o nosso Deus escolheu reinar. Mas nós vamos ver isso amanhã. Mas agora eu tenho uma pergunta problema para vocês. Então nós concluímos que todo bom rei, todo governo governa para o bem do povo. E o Sócrates, para defender isso, por quê? Porque o pessoal está defendendo que as pessoas que estão no governo podem governar para si mesmo, não tem problema não. O Sócrates diz não. E o Sócrates argumenta e diz o seguinte, toda atividade vê o bem do outro, toda arte, todo governo. Por exemplo, o médico, quando ele diz para você, tome tal coisa, ele está governando sobre você? Sim, porque governar é dar de... Então ele está, num certo sentido, ele governa sobre você. Quando você estava aprendendo sua profissão com um cara, ele governou sobre você? Naquele sentido, sim. Quando o professor de música diz, coloca o seu dedo aqui, ele está governando sobre você? Naquele sentido, sim. Ele está te dando uma direção. Aí o Sócrates diz o seguinte, o médico, quando governa sobre o corpo do outro, o que a medicina busca? O bem de si mesmo ou o bem do paciente? O bem do paciente. O construtor, quando ele constrói uma casa para o seu cliente, ele busca o bem de si mesmo ou o bem da construção? O bem da construção. Às vezes, né? O bom construtor. O bom, o sincero, o honesto e justo. O professor de teologia, o bom professor de teologia, ele faz por si mesmo ou ele faz pelo outro? O bom pregador, ele faz por si mesmo ou faz pelo outro? Não, eu não vou falar isso aqui porque senão eu vou perder a oportunidade. Ele está fazendo por si mesmo. Tudo por si mesmo, tudo pelo outro. Então só que diz assim, logo, se todas as atividades visam o bem do outro, o ato de governar deve visar o bem do outro. Mas aí vem o trasímaco.
Disse assim: você está errado, Sócrates. Sabe por quê, Sócrates? Quando você diz, Sócrates, que o pastor governa pelo bem das ovelhas, qual é a função do pastor? O bem? Você está errado, Sócrates, porque o pastor faz pelo bem das ovelhas, mas virando seu próprio, porque depois ele mata as ovelhas, vende e come. E aí, Sócrates, você vai dizer que está errado o pastor que mata a ovelha para vender e para comer? Então, se o ato de governo pastoril pode governar por si mesmo, o seu argumento cai por terra, Sócrates. Nós podemos admitir que os governantes governam por si mesmos, sim. E inclusive Deus. Agora eu quero resposta. Mas você entendeu o problema? Entendeu o problema, Wesley? Não, só na parábola das ovelhas, né? E na parábola das ovelhas. Vamos lá, o bom pastor, ele visa o bem das ovelhas ou de si mesmo? O bom pastor, o propósito dele é cuidar do rebanho, o bem das? para gerar também a providência de sua casa. Mas então quer dizer que o pastor não precisa ver o bem das ovelhas. O pastor, quando ele está fazendo o bem das ovelhas, ele está vendo o bem de si? Mesmo. Mas o bom pastor não visa o bem das ovelhas? Mas a ovelha também visa o bem. A ovelha visa... Como você sabe? Você perguntou? Você perguntou para a ovelha? Nesse caso, porque tipo assim, tudo, um vai com o outro. O propósito da carne da ovelha não é tão pouco. Pessoal, nós temos que... Olha qual foi o... Nós argumentamos, nós, junto com Sócrates, que toda atividade não visa o seu próprio bem, visa o bem do outro. Se toda atividade visa o bem do outro, nós citamos medicina, e no começo eu citei o pastor, e vocês concordaram que o pastor visava o bem das ovelhas. Aí ele estende essa atividade para o governo. Logo, se todas as atividades visam o bem do outro, o governo também. Aí o Trasímaco responde: você está errado, porque o pastor visa o bem de si mesmo. Ele, quando está fazendo o bem em ovelha, ele não está pensando na ovelha, ele está pensando em si mesmo. E quando ele pensa na ovelha, ele só pensa na ovelha por si mesmo. Porque ele vai comer, vai matar e vender e ganhar dinheiro. Logo, nós podemos sim ter um Deus e um rei que vise o bem de si mesmo. É um bom argumento, né? E aí? Ainda mais que várias... Pergunta é problema. Mas esse pastor aí, no caso, ele realmente cria ovelhas. Sim. Muito diferente do pastor que lidera pessoas. Sim, eu não estou falando de igreja, não. Eu estou falando de reino, governo e atividades. Então, nesse caso aí, que a ovelha é isso mesmo. Não, é porque... pessoal, a gente tem que seguir a linha de raciocínio. Se nós argumentamos que um governo não pode buscar o seu próprio bem, e nós argumentamos a partir do argumento que toda a ciência, todo o agir, toda a habilidade visa o bem do outro. Por exemplo, a ciência, o veterinário que cuida do cavalo, ele visa o bem do cavalo ou de si mesmo? Do cliente. Do cavalo. Do cavalo, né? O do dono do cavalo. Não, é que a ovelha e o cavalo. Agora já mudou tudo. Todo mundo estava concordando comigo, né? Vamos lá. A ovelha, o cavalo, aí muda de sentido, né? Porque ali é alimento, ela é veste. A ovelha é o alimento para a população da cidade. Mas se eu quiser comer cavalo? É o leite, o cavalo. Vamos lá, eu vou dar a resposta. Eu vou dar a resposta de Sócrates. Eu vou dar a resposta do Sócrates. A resposta do Sócrates não precisa ser a resposta de vocês nem a minha. É uma resposta genial, mas vocês podem encontrar melhores. O Sócrates diz o seguinte: Trasímaco, você está confundindo uma coisa, Trasímaco, que você nem percebeu. Sabe o que você está confundindo, Trasímaco? Você está misturando as habilidades e o serviço. Por quê? Quando você diz que o pastor de ovelhas vai fazer um churrasco, vai cozinhar, vai comer e depois vai vender, você está misturando 3 atos de serviço. O ato de serviço pastoril, o ato de serviço do cozinheiro e o ato de serviço do mercador. Mas, Trasímaco, eu posso citar homens ricos que têm ovelhas, não vão comer as ovelhas. Eles gostam de comer peixe, eles não vão comer as ovelhas. E eles não vão vender as ovelhas. E ele vai lutar pelo máximo dessas ovelhas até que elas morram. Esse homem rico que não vai comer a ovelha e vai vender a ovelha é menos pastor do que o outro?
Não. Então não, Trazimo, você está errado. Porque no mesmo homem você está colocando 3 funções diferentes. Então quando ele atua como cozinheiro, o cozinheiro visa o máximo bem de si mesmo ou da comida e a quem ele vai servir? Ele vai servir. Agora, se olharmos de forma isolada somente a função pastoril, desconsiderando essas outras 2 que você misturou, qual é a função pastoral? Cuidar das ovelhas. Ponto final. Um exemplo, você tem uma fazenda e você contrata lá um vaqueiro para cuidar das vacas. E ele não é o vendedor das vacas e nem é o cara que mata. Se você descobrir que ele está vendendo vaca, matando e comendo, o que você vai fazer? Porque qual é a função dele? Perfeito, respondido. Você misturou, Trazímaco, você misturou. E não é obrigatório num pastor ter essas outras 2 funções. O pastor pode simplesmente ter a função pastoril. Então, continua sim, se continua afirmando que toda função e toda atividade visa o bem comum do outro. O homem de negócios que é justo, quando ele vende, ele visa o máximo bem também daquele que ele entrega o produto? Sim, porque senão ele vai enganar, ele vai mentir do que ele está vendendo. Então, concordamos que Deus e todo ser que governa deve visar o máximo bem do outro. Ah, Luiz, mas qual é o equilíbrio disso com o bem de si mesmo? É um equilíbrio. Nós vamos ver um pouco mais sobre esse equilíbrio mais para frente. Mas o que podemos dizer em primeira mão, de forma rápida, é que no que tange uma missão de governo, nós estamos falando aqui de missão de governo. O indivíduo deve fazer o bem para si mesmo, na medida em que esse bem para si mesmo é necessário para o bem daqueles que ele serve. Exemplo, suponhamos que tem aqui um vaqueiro que cuida do monte de vaca. Se ele tiver um cavalo lento, devagar, ele vai conseguir correr de forma adequada para buscar as vacas? Não. Então, quando ele compra um bom cavalo para si mesmo, ele o faz na medida em que isso é necessário para a função do seu ofício. Ok? Deu para entender? No que tange a missão de governo, tá? Eu preciso de um relógio de 3 milhões para a minha missão? Não. Mais um avião de... Agora, por exemplo, andar de a pé. Você estava pastor lá no Brasil 500. Se você tivesse a pé, ia fazer falta para sua missão? Ia. Então, o equilíbrio que só o Espírito Santo pode nos guiar, é impossível ter uma matemática exata, é o equilíbrio de que saber em qual medida eu faço o bem para mim mesmo em nome da missão, ou em qual medida eu já me tornei tirano. Sim. E o Espírito Santo que é o que é responsável por isso. Ninguém consegue fazer essa matemática exata. A fronteira é bem tênue. Exato, a fronteira é tênue, mas vai chegar um momento que nós vamos falar mais sobre isso, não somente nas missões, mas nos aspectos individuais também. Não somente no aspecto da missão. Podemos continuar? Alguma pergunta? Que horas são? Quê? 10 horas. Porque falta 5. 10h59 mesmo. Peraí, é 9 ou 10? 9 e 5. Ah, tá. Beleza, então. 21. Então, beleza. Chegou um bom momento agora. Sabe qual é o bom momento de agora? Provar que isso está na Bíblia. Né? Porque tudo que eu falei agora vai ser filosofia. Ah, verdade. Falta um ponto. Falta um ponto. Vamos lá. Muito bom. Vamos dar palma para a Thalita que ela me lembrou desse ponto.
Vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que eu dou aula, você viu que eu estou caminhando a aula inteira, né? Vai ser... Então é horas aqui, é horas amanhã, são sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Né? Eu começo a sentir dor na minha perna e no meu joelho. Um tênis ruim coopera para a minha missão ou faz falta para a missão? Faz falta. Tênis ruim Vamos levantar um Tênis ruim não, tênis bom. É um tênis bom faz falta, entendeu? Outro ponto. Se eu não cuidar da minha garganta, se eu não for num médico, pagar para um médico para me avaliar, isso coopera para a minha missão, sim ou não? Sim. Então nós devemos ter esse discernimento. Tá? Não somente no de governo, mas vamos ver no individual. Vamos aqui, ó. O ponto 3 é: como o rei governa dando direção. Essa forma que Deus dá direção é através das suas leis. Qual é a diferença da lei de um tirano e da lei de um rei? Um é justo, outro é justo. Envolve a justiça. Mas uma palavra que alcança tudo, justiça, também misericórdia, etc, é o quê? Uma lei deve ser necessária. Necessária para o quê? Bem comum. E sendo para o bem comum, ela é benevolente. Então isso Charles Finney chamou que a lei do bom rei ela é diretiva, porque ela direciona para... E a lei do tirano, ela é arbitrária. Por que a lei do tirano é arbitrária? Porque eu faço assim, pronto, acabou e não estou nem aí. Novamente, sabe por que o Deus calvinista é um tirano? Porque o Deus calvinista nos manda amar o inimigo. E sabe o que ele faz? Não ama. Ele não ama. O que você chegaria de um rei aqui que dissesse o seguinte: ó, todo mundo tem que dormir 7 da noite. Mas ele não. Ele vai para a praia, fica 10 até 10 da noite. E aí? O que você acha de um pastor que fica exigindo usos e costumes gigantescos, mas quando ele viaja, ele... tirando. Por isso que em Jesus Cristo, nosso Deus revelou que Ele prescreveu para si mesmo essas mesmas leis. E como é que nós sabemos que Deus é tudo isso? Porque Deus se revelou nascendo na manjedoura. Deus estava lá. Deus estava na barriga de uma pobre. E nós vamos provar na aula que vem que tem muita gente aí falando que Jesus era rico, né? Nós vamos provar, biblicamente que Jesus era pobre. O Pablo Marçal é uma benção, né? O Abílio Santana. O Abílio Santana. O argumento do Abílio Santana foi o melhor. Então nós sabemos que Deus é isso porque Cristo nos revelou como Deus é. Cristo revelou. E uma frase que prove isso, sabe? Uma frase só de Jesus, sendo rei: eu não vim para eu vim para servir. Então um Deus que diz o seguinte: por que Deus falou isso? Não, foi porque eu quero e vai ser assim, pronto, acabou. Porque eu mando. E vocês se curvem dentro de mim porque eu sou soberano. Quem são vocês para me questionar? Aí os calvinistas citam Romanos 9. Quem é você para contender? Totalmente fora do sentido. Que nós vamos estudar esse texto, tá? Confiem em mim. Dê um voto de confiança, nós vamos estudar esse texto. Deus não é tirano, Deus é o nosso rei. Então as leis de Deus, elas têm razão de ser, elas direcionam para o bem comum. A lei do tirano, ela é arbitrária. Mas Luiz, o que tem a ver bem comum Deus mandar não comer carne de porco? O que tem a ver com bem comum Deus proibir de comer fruto do bem e do mal? O que tem a ver com bem comum não poder sacrificar porco? Só tem que sacrificar ovelha, tem que ser desse jeito. O que tem a ver com bem comum? Nós temos um monte de perguntas, problemas, não temos? Nós vamos responder. Nós vamos fazer uma chave, nós estamos construindo a nossa chave hermenêutica, que é o nosso óculos. E qual será o nosso desafio depois? A partir da construção desses óculos, aí nós vamos entender tanto o Novo quanto o Antigo Testamento. Inclusive eu estou em dúvida se eu começo pelo Antigo ou pelo Novo. Tem gente que diz, não, começa pelo Novo, porque o Novo a gente está no Novo, na igreja, é mais importante a gente ter do Novo. Tem gente que diz, não, começa pelo Antigo, porque o Antigo tem texto mais difícil. Então eu estou em dúvida se eu começo pelo Novo ou pelo Antigo.
Mas as leis de Deus, elas não são arbitrárias. Elas visam o bem comum. Beleza? Então o cara aqui diz o seguinte: não, se eu fazer desse jeito, aí o pessoal vai achar que manda. Então eu tenho que mostrar que eu estou no controle. Isso está visando o bem comum ou está visando o status de mandão? O status. Beleza? Agora... Oi? Pode. A visão do Martin Lutero diz que quando ele ainda era monge, né, ele chegou a dizer que eu odiava Deus por ter criado uma lei, requerer uma lei tão terrível na qual ele não poderia alcançar. Isso é antes dele ter um pouco a escritura, né? Então ele chegou ao ponto de dizer, né, eu odeio Deus porque ele requer uma justiça que eu como homem não consigo alcançar. Né? Na próxima aula nós vamos ver isso aí. Sabe por quê? Uma pergunta. Suponhamos que eu chegue aqui no pastor Áureo e seja o rei dele e diz o seguinte: fique de pé e pule 10 metros, senão eu te mato. Eu sou um rei ou um tirano? Porque você colocar sobre o outro uma lei que ele é incapaz de cumprir é tirania. Mas Deus não nos deu uma lei que nós somos incapazes de cumprir? Nós vamos responder isso. Nosso Deus não é tirano. Nosso Deus não é tirano. Beleza? É porque o Wesley é de... Na aula que vem, isso é na próxima aula, não amanhã, no mês que vem, nós vamos responder. Ó, vamos lá. Agora chegou um momento mais importante. Vamos provar que está escrito isso na Bíblia. Pastor Áureo, e o pessoal que vai assistir aí, se for assistir, né? Leiam na Bíblia aí, porque vocês não vão ouvir a voz dos alunos aqui lendo os versículos. Pastor Áureo, abre em Deuteronômio 5:29. Talita, abre em Deuteronômio 6:24. Wesley, Deuteronômio 10, 12 e 13. Deuteronômio é o livro da lei, tá? O Geidson, abre em Isaías 48:17. Norma, vencedora do livro, abre em Mateus 7:24. Fernando, Jeremias 2:5. Lô, Isaías capítulo de número 10. Pastor Ladil, pediu algum para você abrir? Não. Qual que eu falei para você, Lô? Pastor, Miqueias 3:9. Pastor, não trouxe? Não trouxe para o Não? Então, quem quer achar aí Amós? Miqueias 3 o quê? Você é Miqueias... Eu sou... Ah, tá. Miqueias 3:9, Miqueias 3:9. Ô Pedro, abre aí, Amós 5, verso 7. E agora nós vamos ler todos esses textos bíblicos, só que tem 10... Oi, quem chamou? Oi? Ah, tá bom, tranquilo. Vamos lá. Agora chegou o momento mais importante de provarmos que a Bíblia diz isso. De provarmos que biblicamente nosso Deus não é um tirano. Quem abriu o Deuteronômio 5:29? Eu. Ó, pessoal, vamos prestar atenção. Pessoal, vamos prestar atenção na leitura. Leia aí, pastor, bem alto. Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Ó, quem dera eles guardassem os meus mandamentos e me temessem. Por quê? Para que bem lhes fosse. Para quem fosse bem? Eles e os seus? Ué. Então o Luiz não é tão herege assim? Deuteronômio 6:24, quem abriu? Eu. Leia bem alto, Thalita. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todas as Olha aí, ó. Ué, Deus nos ordenou que obedecesse Ele em tudo. Nossa, esse Deus não é tirano? Vamos ver. E que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos. Para que o quê? Sempre fôssemos, ou na minha tradução aqui que eu escolhi, para que bem lhes fosse. Para o nosso perpétuo bem. Exato, para o nosso perpétuo bem. Essa é a tradução que eu coloquei aqui. Perpétuo bem. Então Deus pede que o povo obedeça em tudo para o perpétuo bem deles. Quem abriu Deuteronômio 10, 12? 12, né? Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que tema o Senhor teu Deus
Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ame, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Próximo, pode continuar. Para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Para o quê? O teu bem. Ué? Mas ele tem uma interrogativa, né? Sim, ele está dizendo o seguinte, é aquela pergunta retórica. Por exemplo, exatamente, é tipo assim, eu não pedi que vocês guardassem meus mandamentos para o bem de vocês? Então, entendeu? É como se fosse assim, meu filho, eu não falei para você fazer aquilo para o teu bem? Entendeu? Esse foi o Deuteronômio 10, né? Livro da lei. O Deuteronômio é o livro da lei. É a leitura que Moisés faz antes de entrar na terra, a recapitulação da lei, para o povo incrementar essa lei dentro de si e aplicar. Nunca aplicaram. E era sempre para o seu bem. Está escrito na lei, é para não haver pobres, é para não haver faminto, é para os órfãos serem cuidados, é para as viúvas serem cuidadas, é sempre pelo bem do povo. Comer os bens dessa terra é para o povo, é um povo em coletividade, é tudo um povo. O próximo texto é Isaías 48, 17 e 18. Isaías, quem abriu Isaías? Não. Isaías 48, 17 e 18, quem foi? Foi você, gente? Achou aí? Leia então, Isaías 48, 17 e 18, bem alto. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina que é útil, e te guia pelo caminho que deves andar. 18, né? Sim. Útil para o quê? Eu te ensino o que é útil. Útil para o quê? Continua, gente. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio. Ah, a paz de quem? Mas a paz de quem? Do povo. Uhum. Obrigado, Geidson. Mateus 7, 24 ao 27. Pode ler para mim, Thais? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, Quem ouve a minha palavra e pratica, ou seja, obedece, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. tá, e aí eu te pergunto, a obediência da palavra de Jesus foi para o bem do quem? Do homem que construiu a casa. É semelhante ao homem que construiu a casa, que fez para o seu próprio bem. Obedecer ao Senhor é o máximo bem ao homem. E por isso que o Senhor, como nos ama, quer o nosso máximo bem. A obediência é o bem a si próprio, né? E a todos, não somente a mim próprio. Porque se eu obedeço ao Senhor, eu não roubo. E se eu não roubo, eu faço bem aos outros. Se eu obedeço ao Senhor, eu não cobiço. Se eu obedeço ao Senhor, eu não levanto falso testemunho. Então, obedecer ao Senhor é o bem para mim também, porque eu estou incluído no todo. E se eu faço bem para o todo, esse bem também me alcança. Mas não é um bem egoísta, em detrimento do todo, acima do todo, diferente é um bem para o todo. Quando Deus faz, quando Jesus nos ensina a oração, o pão é nosso. Então a bênção que vem do Senhor é uma bênção para um povo, não é uma bênção para um indivíduo. E quando vem para o indivíduo, vem visando o povo. Coletividade. Jeremias 2,5. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. A versão que eu gosto desse texto é o que diz o seguinte: que falta vossos pais acharem em mim, ou que mal acharam em mim? Qual mal eles acharam no Senhor? Que injustiça. Que injustiça? Nenhum. Então por isso eu pergunto, Senhor, o que eu sou o rei em que não se há mal nenhum? E por que vocês me deixaram indo aos ídolos e tendo uma vida, a versão que eu gosto tendo uma vida sem sentido em si mesmo, se tornando vazios em si mesmos, porque os ídolos têm mãos, mas não apalpam, olhos, mas não veem, não tem vida em si mesmo.
Que mal vocês viram em mim para vocês irem no caminho dos ídolos e se tornarem sem vida, ou seja, vocês procuraram o próprio mal de vocês, enquanto em mim vocês não viram mal nenhum. Nulos em si mesmo, sem sentido. Isaías 10, do 1 ao 2. Quem eu pedi? A Alô, né? Agora é para os governantes. Como é Deus contra os governantes que governam para si mesmo, e por isso ele não é um. É. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivãos que escrevem perseguidades, para privarem da justiça os necessitados e arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubar os órfãos. Ou seja, se Deus condena os governantes que decretam leis de opressão que geram o mal, Deus seria ele mesmo um rei que decreta leis para o mal? Não. Porque Deus é o rei que cuida, ele faz justiça aos pobres, às viúvas e os órfãos. Miqueias 3, quem abriu? 9, né? Isso. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. A palavra juízo pode ser substituída por justiça. Vocês abominam a justiça, vocês fazem o que é injusto. Continua, pastor. Edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Olha esse versículo agora. Leia aí, pastor. Olha esse versículo. Não é nada diferente de hoje. Os seus chefes dão as sentenças por presentes. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encosta ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Olha só, nada diferente de hoje. Nada. Nada diferente. Né? Qual é o próximo texto? Tem uns livros que parece que é menos inspirado, que a gente nunca lê. Nunca lê, é. Ó, vocês sabiam, quem já ouviu? Ó, eu vou dar um exemplo para você, Wesley. Quando a gente fala de dízimo, qual profeta se lembra? Malaquias. Você sabia que Miqueias tem uma palavra mais forte de dízimo do que Malaquias? Miqueias. Quem aqui já ouviu falar do dízimo de Miqueias? Não, eu também não vi, não. Sinceramente, já li várias vezes. Entendeu? O dízimo de Miqueias é uma palavra muito importante para se entender o significado do dízimo no Antigo Testamento. Muito mesmo. O de Miqueias? Na próxima aula, na próxima não, lá para frente. Já ia anotar. Não, se vocês querem saber, se vocês querem saber só o versículo, é só coloca aí no chat GPT, texto em que... Não, mas ChatGPT não é confiável. Não, de cabeça, o versículo de cabeça. Ah, outra coisa, é verdade, tomem cuidado. Você falou que não podia usar. Não. A gente te segue, Luiz. A gente sabe. Ó, vamos lá. Tem muita coisa que o chat... Não, o chat GPT, pessoal, cuidado com o chat GPT, principalmente se vocês forem pregar e se às vezes você for se deparar com alguém que você vai precisar defender a fé, alguma coisa. Por quê? O chat GPT erra feio e depois que ele te fala errado, você corrigir ele, só fala assim, me desculpa. Agora tem algumas coisas que o chat GPT é útil. Por exemplo, eu sou péssimo para gravar versículo. Eu falei assim, onde está aquele versículo que fala isso? O chat GPT já mostra. Eu consigo gravar um pouco mais o contexto, mas versículo, número, eu sou ruim para gravar. Uma coisa boa no chat GPT, quando eu quero estudar... texto também é top. Eu não uso. Porque eu tenho... O texto que eu digo não é relacionado à fé cristã, né? Mas pro trabalho mesmo. Não, organização e tal. Criar texto. Sim, é verdade. Tem muita coisa boa, Agora o que eu estou dizendo é o chat GPT como um consultor teológico. Vigia, tá? Mas eu não me lembro o número exato não. Mas o Miqueias condena quando o levita, o Miqueias e o Neemias, que eles são contemporâneos, condenam que os levitas vão
Para roubar do quinhão dos levitas. Exato. Neemias, né? Neemias também. E o Miqueias é contemporâneo de Levi. O Miqueias é contemporâneo de Neemias. Então, quando o Miqueias está denunciando o povo e fala sobre o dízimo, é no mesmo contexto de Neemias. Ninguém achou aí, pessoal? Coloca no Google aí, palavra de dízimo de Miqueias. Ele vai dar direto aí o versículo. Mas lá na frente, quando a gente for estudar sobre isso, que a gente vai ver mais detalhes. Neemias eu já vi, né? Por causa do quinhão, né? Eu não sabia a palavra que era. Quinhão que é o salário do levita, né? Apareceu aqui 6:8. Miqueias 6:8? Ele mostrou a você ao homem o que é bom, o que o Senhor é justo, pratica a justiça, a fidelidade, a justiça. Não, a palavra dízimo no livro de Miqueias. Então amanhã eu trago para vocês, que agora de cabeça aqui eu não vou lembrar o capítulo e versículo, tá bom? Mas vamos lá. Quem abriu o livro de Amós? Leia aí. Amós 5:7, né? Isso. Vós se converteis e vivem as mãos, e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o cestelo e o orion, que torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Até o verso 12. O que faz vir... Vai do verso 10 ao 12. 10 ou 12? Uhum. Aborrecem na porta os que ao que os repreende e abomina. Ixi, Maria. Peraí, calma aí. E abomina o que fala sinceramente, portanto, visto que pisais o pobre e dele e exigistiu um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nela habitareis vinhas desejáveis, plantareis, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões. Em nome dos vossos pecados, afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Obrigado, Pedro. É o verso 10 aí. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Fala sobre aqueles em posições de governo que não visam mais o cuidado do órfão, da viúva, etc, etc, etc. Ou seja, o bem comum. A história toda... Que horas são? 10h20, falta 10 minutos. Achei aqui o negócio. Achou? Pode ler então. É vocês mesmos. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do exaltado? Verei a ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10 ribeiros de azeite? Oferecerei meu primogênito por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado da minha alma? Ele mostrou a você. O homem é o que é bom e o que o Senhor exige. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar contente com o seu Deus. Então, eu vou... Eu vou pesquisar ali depois, talvez me falhe, me falhe a memória, né? Mas pode ser que seja do Neemias, então. E eu juntei essa palavra do Miqueias junto com o do Neemias. Mas eu confirmo, amanhã eu trago para vocês. O versículo 8 fala sobre o bem comum. De você ofertar, né? Dar ao Senhor. Eu vou pesquisar isso hoje. Chegando em casa eu já vejo. Se a minha memória falhou, se é Miqueias. Mas enfim, mesmo não sendo Miqueias, eu tenho certeza que é Neemias. Mas o Miqueias ainda está contemporâneo de Neemias. E uma das denúncias de Neemias é a corrupção em relação aos dízimos, né? Então, a denúncia do Miqueias também está junto e também está junto do Malaquias. Se eu acabei confundindo, amanhã eu esclareço com vocês, tá bom? Vamos lá. Toda a história bíblica diz isso. O compromisso de Deus com o povo. O compromisso de Deus com o povo. Isso, nós vamos terminar nesse aspecto aqui. Luiz, só uma pergunta. A hora que você estava falando sobre um tal de resumo, eu estava lá fora. Você pediu para fazer um resumo? Não. Depois eles explicam para vocês. Amanhã eu vou repetir depois na aula também. Eu estava lá
Amanhã eu vou repetir depois na aula também, que é um aspecto da faculdade que alterou para aprovação, para certificado e tal, mas ficou mais fácil para os alunos, entendeu? Mais fácil, ficou melhor. Mas amanhã eu explico de novo. Pessoal, toda a história bíblica diz isso. Toda a história bíblica diz isso. Toda a história bíblica diz Deus indo, querendo buscar o bem do seu povo. Deus se rejeitando a desistir do bem do seu próprio povo. E o seu povo o abandonava, desobedecia, os líderes se corrompiam, né? Os profetas profetizavam por dinheiro. E aí se levantava o profeta verdadeiro e ele dizia o seguinte: o que você está falando? Deus está conosco. Deus está nos abençoando. E Deus fazendo o quê? Lutando por não desistir do seu povo. Uma ótica tão séria disso no Antigo Testamento é que essa não é a nossa chave hermenêutica, porque a nossa chave hermenêutica é reino de Deus. Tá? Mas sabe qual era a chave hermenêutica do judeu? Êxodo. Êxodo assenta aqui ou aqui? Não lembro. É no O, né? É no E? Eu acho que não. É, porque senão vai ficar Êxodo. Verdade. Olha só. Muitas vezes quando Deus fala com o povo, porque eu sou o Deus que fez aquilo no Egito. Eu sou o Deus que te tirou do Egito. O Senhor nosso Deus que nos livrou do Egito. Conte para os seus filhos do Deus que livrou vocês do Egito. Quando chega lá, quem lembra da divisão do reino? Quem lembra da divisão do reino que eu falei na aula passada? Quem foi o cara que Deus profetizou que ele seria o novo rei? Da divisão? Jeroboão. Eu falei para vocês, quando Salomão soube que o profeta Aías profetizou assim: eu vou dividir o reino e vou colocar 10 tribos na tua mão. Eu disse, como essa mensagem é tão pesada, que é como chegar, imagina que o senhor é pastor de uma igreja de 1000 membros. E eu tô lá, sou seu auxiliar. Chega um profeta em mim e profetiza assim para mim: eis que te digo, eu vou dividir essa igreja e dos 1000 membros, 900 vai com você. Hoje em dia, e naquela época isso também é pesado, porque Israel é o povo de... Isso aqui para eles é um absurdo. Aí o Jeroboão foge porque Salomão quer matar ele. Quando Salomão morre, o Jeroboão volta e fala com o Roboão tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. O que o Roboão diz? O Roboão diz o seguinte: o dedo mindinho meu é maior do que o lombo do meu pai. E se meu pai puniu vocês com chicote, eu puno vocês com escorpiões. E o povo estava pedindo diminuição do imposto. O que o Jeroboão nessa hora se levantou? Que temos nós com Davi, voltemos para as tendas. Sabe por que voltemos para as tendas? O Êxodo. Quando eles habitavam nas tendas. A ótica a partir do qual o judeu enxergava os reis era que um rei, se ele nos oprime, ele não é de Deus, porque Deus nos tirou do Egito. Deus nos tirou da terra do Egito. A própria divisão de reino que Deus causa é fruto do amor do Senhor buscando o máximo bem do seu povo. Toda a história bíblica diz isso. Por isso que nós cremos que nosso Deus não é tirano, nosso Deus é um rei. Fina e sistemática. Observem que o fim máximo do governo é o bem dos seres. Toda legislação válida deve propor isso como um fim. E nenhuma legislação pode possuir alguma autoridade que não tenha o máximo bem do todo como seu fim. O reino de Deus, e aí nós vamos ver com mais detalhes amanhã, mais textos bíblicos, etc., é uma proposta de civilização para o hoje, para o agora, que busca o máximo bem do todo. Perguntas? Porque não dá para entrar no próximo tópico, não vai dar tempo para explorar, né? Alguma pergunta? Ficou claro? Nenhuma pergunta?
Então, ou ninguém entendeu nada. Não, essa proposta que apresentou ele é o projeto de Deus no reino dele, mostrando que Deus queria o bem do povo, que Deus é um rei benevolente, né? Mas a aplicação para nós, então vai amanhã para o Novo Testamento. Amanhã. O reino de Deus está próximo de nós? Ou... Não, esse aspecto do próximo, esse problema em si, né? Não vai ser amanhã não, mas amanhã vai ser outros aspectos bíblicos sim. Aí vai tocar mais na aplicação. Muito mais na aplicação. Mateus 23, 20, você vai explicar depois? E qual? Mateus 23? Se der tempo amanhã. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pode parecer que toda essa introdução é só pensamento jogado fora, não tem muito. Tem sim, porque o conceito de reino de Deus já coloca para fora a teologia da prosperidade e teologia do coach. Só isso já coloca tudo para fora. Porque Deus não tem preferidos. Deus governa por todo. E qualquer um que ele levante, ele levanta para o bem do todo. Calvinistas não aceitam isso de jeito nenhum. Não somente calvinistas, mas muita gente, teólogo da prosperidade, não aceita isso aqui de jeito nenhum. Outro ponto, quando nós vemos sobre igreja, pessoal, quando nós chegamos no módulo de igreja, por isso que eu estou com dúvida se eu começo no Antigo ou no Novo Testamento. Se começar no Novo Testamento, nós vamos direto para o conceito de igreja. Quando nós formos para o conceito de igreja, nós vamos ver que isso aqui vai muda muito as visões de igreja. Tem 79 mil visões de igreja. Então, o conceito de reino de Deus muda a forma como se interpreta igreja, tá? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo bem basiquinho. Mas qual que é o objetivo de eu ir na igreja? Não, o objetivo de eu ir na igreja é para eu adorar. Porque o objetivo da fé cristã, e Deus criou o ser humano porque Deus quer ser adorado. Então, se Deus quer ser adorado, Ele criou para o bem de si mesmo? E Deus manda o povo se reunir por bem de si mesmo? Porque Deus criou tudo isso para ser adorado. O que é adoração? Então vai chegar direto nos pontos. Eu estou falando que não tem adoração? Não, só levantei a pergunta. Não coloquem respostas na minha boca que eu não dei. Então só levantei a pergunta, mas sim, pessoal, muda muito o conceito de igreja. Bastante, tá? Mas é isso aí. Nenhuma dúvida então? Então vamos orar. Pode parar de gravar.